Eu sou o professor Rodrigo, da disciplina Agrohistologia e Forragicultura, do curso de Medicina Veterinária do 5º período. O assunto da aula de hoje nossa, gente, vai ser os princípios básicos do manejo de pastagem. O manejo de pastagem, ele é muito complexo, ele envolve uma interação entre o animal, o solo, a planta e o clima. Então são todas essas interações. Porém, na nossa disciplina aqui nós vamos ver os princípios mais básicos, né? Do manejo de pastagem propriamente dito. Então, gente, só para a gente relembrar, a agrohistologia é o ramo aí da botânica que ele estuda as plantas, as pastagens, né? E as plantas forrageiras de uma maneira em geral, tá? E a forragicultura é o ramo das ciências agrárias que estuda essas plantas também. Quer dizer, estuda das plantas forrageiras. A pastagem, o que seria a pastagem? Consiste na parte aérea, né? De uma população de plantas que serão utilizadas na alimentação dos herbívoros, na nutrição dos herbívoros. Elas podem ser de dois tipos. As forragens, né? Elas podem ser na forma de pastagem, que é a mais comum e abundante, ou pode ser colhidas e fornecida no coxo. Ela colhida e fornecida no coxo, ela pode ser tanto a forragem in natura, exemplo, capim verde picado, cana picada, entendeu? Palma forrageira picada seria outro, milho verde picado, ou ela pode ser a forragem também ela pode ser colhida e fornecida no coxo na forma de feno, que seria a forragem conservada somente pelo processo da desidratação, ou na forma de silagem, que seria a forragem aí conservada por processos fermentativos, tá? E a pastagem, o que seria a pastagem? A pastagem é a unidade de manejo fechada e separada geralmente por cerca, né, de outras ou qualquer outra barreira de outras áreas. Essa área, pastagem, é destinada à produção de forragem para ser colhida principalmente por pastejo. A pastagem ela é uma matéria-prima de baixo custo, tá? A pecuária brasileira ela é muito competitiva, principalmente a pecuária de carne, pelo Brasil ter uma área de pastagem muito grande, tá? E as forrageiras tropicais ser muito produtivas, então é uma matéria-prima de baixo custo, utilizada pelos herbívoros e convertida em proteína de alta qualidade, tá? Carne, leite, além de outros produtos como lã, couro, vários outros produtos, etc. O que seria o piquete, gente? O piquete seria a subdivisão de uma área de pastagem, ou seja, a pastagem subdividida em áreas menores, tá? O pastejo é o ato de desfolhar do animal, desfolhar a planta forrageira, o ato dele pastar, né? Realizado pelo ruminante ou herbívoro em geral. Para o animal envolve a busca, a apreensão e a ingestão da forragem, ok? Qual que é a importância das pastagens para a gente? Nós já falamos na primeira aula que o Brasil ele tem o segundo maior rebanho de bovinos do mundo. Apesar de ser o segundo maior do mundo, em termos de rebanho comercial, o Brasil é o primeiro colocado, né? Lembrando que a Índia é o maior rebanho bovino do mundo, porém lá o bovino tem outras finalidades, né? Até um animal mal protegido pela religião, né? Cultuado religiosamente, tá? 45% de toda a área agricultável do país é composta por pastagens, ok, gente? Então, olha a relevância de pastagem para a área das ciências agrárias, tá? E 90% do alimento utilizado pelos bovinos é proveniente das forragens. Então, o restante, os 10%, vai ser composto aí por ração concentrada, milho, soja e outros produtos aí utilizados em ração concentrada. Então, daí a importância
da matéria aqui para a disciplina e para a formação de vocês. Então, gente, como cultivar uma pastagem? Primeira coisa, a gente precisa escolher a planta forrageira utilizada. Como que a gente vai fazer essa escolha? Vai depender muito da espécie animal que nós estamos trabalhando. Se for bovino de leite, tem uma espécie mais adaptada. Se for bovino de corte, outra espécie mais adaptada. Se for ovino, caprino, tem uma espécie que seria melhor utilizada, tá? Equino, tem forragens que tem uma aceitação melhor pelos equinos. Então, vai depender da espécie que a gente vai trabalhar, tá? Em outras aulas, nós vamos ver as espécies mais adaptadas, de forragem mais adaptada para cada espécie animal, tá? Avaliação das sementes ou mudas. A grande maioria das pastagens são propagadas, né, por sementes, tá? Grande maioria mesmo. Algumas pastagens, até pastagens mais nobres, tipo Tifton, Corticróis, capim do gênero elefante, são propagados por mudas, ok? Então, geralmente o produtor ele não gosta ele acha muito trabalhoso formar área de pastagem por mudas. Então, geralmente os produtores preferem pastagens propagadas por semente, tá? Que é mais cômodo. Mas nós temos vários exemplos de espécies forrageiras de pastagem de muito boa qualidade propagada por muda. Avaliação do solo, né? Correção de disponibilidade de nutrientes, tá? Não adianta a gente colocar uma forragem, uma pastagem muito exigente em fertilidade. Geralmente, quanto mais produtiva é uma pastagem, logicamente, mais exigente em fertilidade do solo ela vai ser. Então, vai depender do tipo de solo que nós temos na propriedade, se é o solo de qualidade boa ou ruim, tá? Se esse solo vai ter correção de fertilidade ou não, para a gente escolher determinada planta forrageira, ok? Utilização de máquinas de preparo de solo, tá? Muitas áreas a gente vai ver na prática não tem topografia muito favorável à mecanização, então é mais difícil a gente formar uma área com pastagem, né? A gente plantar uma pastagem, então depende também da topografia e da disponibilidade de máquina da região. Época de semeadura, gente, qual que é a época mais propícia? Geralmente, grande maioria dos casos, a época de semeadura mais propícia seria no início da época das águas. Então, quando seria esse início? Geralmente eu recomendo na segunda quinzena do mês de outubro, tá? Geralmente na segunda quinzena do mês de outubro as chuvas já estão mais constantes, a temperatura já começa a elevar, é uma época bem favorável para a implantação de pastagem, tá? E o método de pastejo, tá? Cada atividade que a gente for desenvolver dentro de pecuária, tá? Tem um manejo mais adequado. A pecuária de corte tem um manejo mais adequado, diferente do manejo da pecuária de leite. A caprinocultura tem um manejo diferente, o ovino também, equinocultura também tem um manejo diferente dos demais. Então vai depender do manejo de pastejo que nós vamos utilizar também, a escolha da forragem, né? A gente escolher a forragem que nós vamos utilizar. Então, gente, muito importante o manejo aí. Deve fazer um planejamento da área que a planta forrageira está instalada e assim fazer o controle da carga animal para que a pastagem não seja prejudicada. O que seria esse controle da carga animal? Esse controle nada mais, nada menos do que a quantidade de animais que vão consumir essa pastagem de uma determinada área. Ou seja, a gente não pode colocar nem muitos animais, tá? Para ter um super pastejo na área e nem poucos animais para ter um subpastejo. Ou seja, a pastagem ela não pode nem sobrar e nem faltar, ok? Tanto a forragem, se a carga animal ela for excessiva, muitos animais em uma área, vai acontecer o superpastejo. Então, os animais vão
essa planta forrageira, essa pastagem não vai ter tempo de se recuperar, tá? E vai consumindo cada vez mais reserva que ela tem, e a tendência dessa pastagem é durar menos tempo, tá? Aí o produtor tem que fazer plantar de novo essa pastagem, então o custo é um manejo errado e pode provocar aumento do custo aí. O subpastejo, ou seja, pouca carga animal em uma determinada área, o que vai acontecer? A pastagem ela vai passar do ponto ideal. Se ela passar do ponto ideal para os animais consumirem, ela vai perder qualidade. Está certo, gente? Então, tanto pastejar demais uma área, consumindo as reservas da planta, quanto pastejar de menos, essa planta aí ficar velha no campo, perdendo qualidade, tanto um quanto o outro é desfavorável para o manejo nosso, ok? Então, gente, aqui a gente está vendo um exemplo típico de superpastejo, tá? A gente está vendo que a pastagem ela foi comida em excesso, tá? Pelos animais. Tem muito pouca pastagem aqui, tá? A gente já consegue ver plantas invasoras. Aqui no caso a pastagem é uma espécie de braquiária, tá? E aqui eu estou conseguindo diferenciar a grama. A grama, que é uma invasora, tá? Está invadindo essa área de pastagem. E salta aos olhos a quantidade de cupim. Esse cupim aqui é um indicativo de degradação de solo, tá? Então, isso aqui mostra o tanto que essa pastagem, a quantidade de cupim, mostra o tanto que essa pastagem está degradada. Ok, gente? Então, isso é um indicativo de pastagem degradada, tá? Outra prática bastante prejudicial de pastagem seria essa daqui, ó. No caso aqui é uma área extremamente declivosa, tá, gente? Extremamente declivosa. O trator de pneu, trator comum, não consegue nem preparar uma área dessa, tá? No caso aqui é um trator, quem está preparando a área é um trator de esteira, ok? Então, essa prática na agricultura é muito condenável. A gente chama isso aqui de aração morro abaixo, tá? Na agricultura a gente preconiza, agricultura e pecuária, uma aração em nível, tá? O que não seria possível aqui numa área com uma declividade dessa, tá? O que acontece? Com a aração desse tipo, o solo vai ficar muito exposto à erosão, ao processo erosivo. O que vai acontecer aqui, gente? Vai chover aqui em cima, no alto, no morro, né? Quando chover, a água da chuva vai carregar solo, partícula de solo e nutriente que está contido nesse solo, vai carregar tudo aqui para baixo. Logicamente, aqui provavelmente aqui tem um rio, tá? Então, essas partículas de solo carregadas pela erosão vai assorear os leitos, os cursos hídricos, tá? Seria rios, nascentes, córregos. Então, é uma prática inadequada, tá? O que a gente poderia fazer para amenizar esses processos erosivos? A gente poderia fazer curvas de nível aqui para conter a velocidade, a energia da água, ok? Poderia fazer essas medidas protecionistas. Outro exemplo de superpastejo, tá, gente? Aqui tem dois exemplos de má condução de pastagem. Superpastejo, ok? Que levou a forragem praticamente a zero, solo muito exposto e a gente vê sinais marcantes aqui de erosão. Aqui, essas valetas, essas valas aqui, é sinal que a água está escorrendo por aqui. Então, está acontecendo um processo erosivo muito intenso, ok? Aqui, gente, outra área com superpastejo, pouca planta forrageira e um excesso de animais. A gente vê também que o solo está exposto. Então, gente, solo exposto indica má condução de pastagem, geralmente excesso de pastejo. Então, a gente tem que fazer um manejo preconizando não colocar muitos animais, somente os animais que comportam naquela área, ou seja, para consumir a quantidade de forragem protegida, fornecida por aquela pastagem, ok?